Você é daqueles que fica impressionado, fica angustiado com aqueles analistas que aparecem todo dia dizendo: a bolsa subiu, a bolsa caiu, está subindo, o petróleo está caindo, o petróleo está subindo, 3% na bolsa de não sei aonde. Então, se você quer saber como tudo isso é uma grande falácia, acompanhe o vídeo aqui do O Baú do Trader. Eu vou contar para vocês essa diferença entre o curto prazo e o investimento realmente de longo prazo. Pois é, com a facilidade da divulgação de informações, com a diminuição do custo da transmissão da informação, principalmente das cotações, lembrando que, ó, na época da ticker tape, essas informações eram transmitidas por telégrafo. E aí, alguém bolou que o sinal do telégrafo fosse convertido numa máquina que simplesmente indicava ali numa fita, por isso que era ticker tape, né? O ticker, que é a cotação, e o tape, que é isso aqui, é um tape. Por isso que em vários sites mostram cotações, ainda existe um ticker tape rolando ali, e o pessoal ficava acompanhando aquilo, né? Ficava acompanhando aquilo com muita atenção e tal. Então, hoje, com essa facilidade da divulgação de informação, surgiram vários daqueles papagaios de pirata que ficam todo dia dizendo: subiu, a bolsa caiu, a bolsa está subindo 3% porque o minério de ferro, não sei aonde, está subindo e tal. Se você passar a acompanhar esse papagaio de pirata, você vai ser igual esse aqui, ó, esse personagem aqui, que é um passageiro, né? Um passageiro, ele está aqui. Ele está na janelinha, está na janelinha. Se você perguntar para ele: aonde você está indo? Ele vai dizer: eu não sei. Eu só estou aqui na janelinha dando ok para vocês. Então, o que eu quero dizer para vocês: esqueçam todas as notícias que passam para vocês em bolsa de valores no dia. No dia. A bolsa caiu. Hoje, por exemplo, quando eu gravo esse vídeo, ela subiu 2%. A questão que eu sempre digo das ondas. A questão não são as crispas. As crispas é o que o papagaio fala para você. Subiu 2, subiu 3, o ferro subiu, o petróleo caiu, hein? Você entende? Esqueça isso. Você tem que saber aonde você vai. Já lá naquele livro, né, da Alice, quando ela encontra o gato xadrez. Pode parecer uma obra infantil, mas não é. Era uma obra para ser lida realmente por adultos, onde Alice pergunta: senhor gato, tinha ali, né, o gato estava no alto de uma árvore, vocês sabem da história, tem um monte de uma trifurcação de caminhos. Ela disse: senhor gato, que caminho eu devo seguir? E o gato xadrez diz: isso depende aonde você quer chegar. Então, isso é muito emblemático. Na hora que você investe, não precisa ser só em ações, qualquer coisa que você invista, você tem que saber qual é o seu objetivo. Se alguém não contou qual é o objetivo daquele ativo que você está comprando, num horizonte de investimento que você quer ficar com aquele ativo, ele está te enganando. Pode ter certeza que ele está te enganando. Ele está só querendo ganhar a comissão. Então, você tem que discutir qual é o horizonte de investimento desse ativo. Todos eles têm uma maturação. Por quanto tempo? Quanto que eu vou ganhar? Por tanto tempo. Qual é a liquidez? Liquidez significa o seguinte: eu posso desembarcar ou não? Ou eu tenho que ficar igual aqueles certificados de operações estruturadas, que são uma caixa preta, né? Só para ganhar muita comissão interna, que você nem sabe quanto que o cara ganhou, mas ele está ganhando, e você não consegue desembarcar no meio do caminho. Então, você tem que saber exatamente onde você quer chegar. Igual a Alice dizia: senhor gato, qual caminho devo seguir? E o gato diz: bom, isso depende de onde você quer chegar. No caso da Alice, ela disse: senhor gato, eu não sei, porque eu estou perdida. Então,
o gato, ironicamente, diz, bom, então nesse caso, qualquer caminho serve. Você não pode fazer isso com o seu dinheiro, você não pode fazer isso. O dinheiro, ele não dá para você ter remorso, né? Já tem um ditado antigo que diz assim, o primeiro prejuízo é o primeiro. É igual o pessoal das criptomoedas, né? Investiram a maior parte das pessoas, não estou dizendo daquele pessoal esperto de anos atrás que investiu primeiro que você. Então, a maior parte das pessoas investiu depois. Ele investiu no topo. Aí ela não decidiu em que momento o prejuízo já bastava para ela. E ela continuou. E agora ela está simplesmente com um prejuízo simplesmente irrecuperável. Você não pode fazer isso com o seu dinheiro. Você tem que ter um horizonte de investimento. Você tem que saber aquele ativo que você compra, qual é a flutuação dele no tempo. Tem um histórico. Ele não tá sendo lançado agora, é uma coisa inédita. Mesmo que seja um produto novo, ele está inserido dentro de um dos mercados que a gente vai tratar aqui no canal, mercado de crédito, mercado de ações. Então, assim, não é razoável que um ativo que opera no mercado de ações tenha um retorno que não seja coerente com a própria variação da média das ações em um ano, por exemplo. Se você estiver fazendo esse tipo de investimento, você está correndo mais risco do que o retorno pode te dar. É aquilo que todo jogador experiente, um jogador tradicional, né, ele sabe o quanto da aposta que ele está colocando naquela rodada tem a ver com a probabilidade, porque colocando, por exemplo, no jogo tradicional de cartas, né, ele sabe, um jogador profissional, ele sabe muito bem quais são as probabilidades. E assim, não adianta você jogar contra as probabilidades. A lógica diz o seguinte: se o retorno esperado ele não for condizente com o risco que você está correndo, que é o valor que você está colocando ali, é melhor você simplesmente não participar. Então, eu vejo coisas como, por exemplo, assim, o que eu estou analisando? Eu estou analisando se a bolsa subiu 2%. Não, eu estou analisando hoje uma questão como que é isso aqui. Passou uma Assembleia Extraordinária da Eletrobras, já privatizada, né? Um dos maiores trunfos do governo que se encerrou. E nessa Assembleia, a maioria decidiu aceitar que vai ser feita a incorporação de subsidiárias, que hoje já não teriam o maior sentido, é a Chesf, a CGT, a Eletrosul, Furnas e a Eletronorte. A Eletronorte, inclusive, que é dona tomou uma série daquelas hidrelétricas que a nova ministra do Meio Ambiente e tal atuou tanto contra, né, que é Belo Monte, Santo Antônio e tal, aquele desastre, né, aquele desastre da questão das hidrelétricas ali tanto no Xingu como no Rio Madeira. E isso é uma informação importante. Então, se eu vou recomendar as ações da Eletrobras, eu quero saber o que está acontecendo com a empresa. Olha, isso é muito importante, porque vai se reduzir, do ponto de vista agora do gestor, ele não tem que ficar cuidando de mais CNPJs, tudo será Eletrobras. Não tem mais que ele ficar cuidando de CNPJ, de Chesf, CGT, Eletrosul, Furnas, Eletronorte, etc. Não, está tudo consolidado numa única empresa que tem que tomar as decisões. Você não precisa ter o diretor de não sei o quê, o diretor de não sei o quê. Não, isso é um enxugamento. Isso é coisa exatamente da iniciativa privada. Se a Eletrobras ficasse agora nesse novo governo estatal, o que vocês acham que aconteceria? Já seria decidido quem é o presidente da Chesf, quem é o presidente da Eletronorte, quem é o presidente de Furnas. Vocês entendem? Assim, né? Vocês entendem essa lógica? Né? Agora, o cara que tem uma responsabilidade com o dinheiro dos acionistas, que são os fundos que adquiriram a Eletrobras, ela não vai ficar colocando filho de político,
um político que nem sequer foi reeleito numa empresa subsidiária dessa, né? Ele vai enxugar, que é o que a Eletrobras está fazendo. A Eletrobras, em alguns anos, eu diria de 3 a 5 anos, ela vai aparecer com um resultado comparado à época que ela era uma estatal tiranossáurica excepcional. Isso vai se refletir, evidentemente, no valor das ações. É para isso que eu estou preocupado. Agora, eu não estou preocupado se a bolsa hoje subiu 2, caiu 2, e não estou preocupado que aquele analista de final de dia que fica falando, não, porque, inclusive, faça meu curso, porque é muito importante você saber o que faz, o que não. O que faz é você analisar os dados daquilo que você está investindo. Estou dando um exemplo da Eletrobras, mas isso vale para um fundo imobiliário, vale para um outro fundo de investimento. Você tem que ler o regulamento, você tem que saber em quais ativos o gestor investe, você tem que ler a carta do gestor. Normalmente ele publica mensalmente. Já que você delegou a ele a gestão do seu dinheiro naquele investimento, nada mais lógico do que você acompanhar mensalmente o que está acontecendo com aquela gestão, se ela está funcionando ou não. Ele não é obrigado a acertar sempre, mas ele tem que ter uma lógica do que ele está fazendo. E não simplesmente você ficar refém dessas informações jornalísticas de bolsa e que ficam dizendo, não, porque subiu 2, caiu 3, não, porque agora o petróleo no mundo, porque a taxa, o S&P agora subiu. Esqueçam isso. Nem precisem, nem leiam. Isso é só sujeira, só ruído na sua informação. Procurem realmente a informação na fonte primária daquilo que você está investindo. E esqueçam essas matérias simplesmente mirabolantes que no dia a dia mais vão te confundir do que te levar para uma direção. Então, lembre da Alice, junto com o gato xadrez, e lembre também do ônibus, onde você está na janelinha, só que você não sabe para onde eles estão te levando. Então, se você gostou do vídeo, por favor, se inscreva aqui no canal O Baú do Trader, coloque ali o joinha, coloque o sininho para receber os próximos vídeos e vamos suportar esse 2023.